Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns cuidados que vocês precisam ter ao fazer alguns testes em fonte ATX. Estou aqui com essa fonte ATX para mostrar o que deve ser feito. Em primeiro lugar, meus amigos, eu recebi aí uma pergunta de um dos seguidores do canal que ele havia feito uma modificação em uma fonte como essa, colocou vários bornes aqui em cima da fonte, colocou algumas saídas USB para carregar celulares e fez alguns testes no borne. Mas qual o teste que ele fez? Ele fez testes de corrente usando esse multímetro. Eu vou preservar aqui o nome desse seguidor, não vou citar o nome dele, mas já vou explicar para vocês o que ele fez. Ele colocou aqui a ponteira vermelha do multímetro na medida de corrente 10 amperes, colocou o multímetro aqui para medir os 10 amperes e simplesmente conectou o terminal preto no negativo e o vermelho no positivo. Ele fez isso no 5 volts, depois fez no menos 12 volts. E, segundo ele, a fonte parou de funcionar. Ele queria saber o motivo que a fonte parou de funcionar. Meus amigos, esse é o motivo, né? Nunca, meus amigos, nunca deve ser feito isso, ó. Você nunca deve colocar o seu multímetro na escala de corrente e conectar os terminais do multímetro aqui no negativo e no positivo, de forma alguma. Nem no 12 volts, nem no 5 volts, nem no menos 12, nem nos 3,3, em nenhuma tensão. Você nunca deve medir corrente direto na fonte. Isso nunca deve ser feito, nunca, com multímetro algum. Você está colocando a fonte em curto e você está fazendo esse curto no seu multímetro. Possivelmente o multímetro não foi danificado porque os cabinhos do multímetro não suportam tanta corrente, trabalhou como uma resistência e ele deve ter ligado por pouco tempo. A mesma coisa uma pilha ou bateria, você nunca deve medir aqui, ó, no terminal negativo ou positivo. Você está fazendo um curto na bateria e possivelmente seu multímetro não vai resistir essa corrente, toda essa corrente. Então, meus amigos, nunca medir corrente direto do positivo ao negativo, nunca. Como medir corrente, então? Para medir corrente, você vai ligar o terminal positivo do multímetro aqui, nos 12 volts, e o negativo você vai ligar lá no positivo do seu aparelho de som, do aparelho que está ligado na fonte. Aí você vai ter aqui a corrente que está sendo consumida pelo aparelho. Você vai medir a corrente que está sendo consumida pelo aparelho e não a corrente que a fonte consegue entregar. Porque a corrente de curto que a fonte consegue entregar, ela vai fazer com que a fonte desligue. A fonte não pode entrar em curto a sua saída. Além do mais, de que a fonte entrando em curto a sua saída, ela pode se danificar. Eu já fiz alguns vídeos aqui nos quais eu fiz um curto com eletrodo, mas são fontes modificadas para que trabalhe com essa corrente de curto. É outro esquema, é como se fosse uma máquina de solda. Então, meus amigos, nunca, por favor, nunca faça medidas de corrente do negativo ao positivo. Não faça isso, meus amigos, por favor. Mostrar aqui o que aconteceu com a fonte desse nosso colega. Eu vou abrir essa fonte e mostrar para vocês o que estragou nessa fonte, que ela não liga mais. Nessa fonte que ele fez esse curto, né? Uma fonte qual você faz um curto nela e ela se queima, qual o componente que pode causar esse tipo de defeito? Muito simples.
Vamos abrir aqui e verificar no circuito. Esse circuito não está estragado, é claro, mas aqui eu já tenho as informações que preciso para dar para vocês. Que quando você consome uma corrente muito alta na fonte e ela não desarma, possivelmente os transistores, aqui chaveadores, pode não suportar trabalhar com uma alta potência, uma alta corrente. Então pode ser que ele se queime, mas se ele se queimar, vai queimar também fusível e tudo mais, não vai ter nem stand-by. Se você ainda tem stand-by, quer dizer que o fusível não se queimou, os transistores do primário não se queimou, não estão em curto. Mas se a fonte ainda não liga, o que pode ter acontecido com essa fonte? Se você fez um curto nos 5 volts, pode ser que o diodo de saída dos 5 volts esteja em curto. Dessa forma, a fonte não liga. O diodo de saída, ele tem um limite de corrente. Se você ultrapassou esse limite de corrente, pode ser que ele entre em curto. Mas isso nos 5 volts, nos 12 volts, nos 3,3, vai ser muito difícil de você conseguir queimar esse diodo com um multímetro como esse. Então, esse caso da fonte do meu colega aí, com certeza queimou os pequenos diodozinhos pretos que tem aqui, que são do menos 12. Esse fio aqui, ó, azul. Esse fio azul vai ligado em pequenos diodozinhos pretos que não suportam uma corrente maior do que 1 ampere, ou menos que 1 ampere ainda. Geralmente, 0,5 amperes é a corrente do menos 12. Então, por que a fonte dele não funciona? Por que que a fonte que foi feito um curto do fio preto no fio azul, aqui, não funciona mais? Porque os pequenos diodos que estão ligados no fio azul estão em curto. Isso faz com que o PWM identifique essa variação de corrente que existe aqui. Com certeza, eles estão em curto ou cortado. Deve ser substituído os diodos, os pequenos diodos aqui, do menos 12, e a fonte com certeza vai voltar a funcionar. E não faça medições de corrente direto na saída da fonte, meus amigos. Não façam isso. É uma coisa que a gente não pode fazer de forma alguma. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, meu intuito era repetir o mesmo feito aí por esse colega e queimar a saída dessa fonte e consertar novamente. Mas eu pensei, eu não posso fazer isso, porque se já tem pessoas fazendo isso, eu não posso fazer isso, porque em todos os meus vídeos eu explico como medir corrente, como medir tensão, e se existe pessoas ainda medindo corrente de forma errada, se eu ainda fizer um vídeo medindo assim, provavelmente vai aumentar mais ainda a possibilidade de pessoas medir corrente assim. Por favor, meus amigos, preste bem atenção. Se você mediu corrente com o seu multímetro e deixou ele desse jeito, com o pino aqui na medida de corrente, remova-o, porque pode ser que você guarde ele desse jeito, coloque ele aqui na escala de medir tensão e vá ligar aqui, ó, para medir tensão. E eu já falo para vocês, meus amigos, com esse pino nesse local, ele não mede tensão. Ele está pronto para medir corrente. Ele vai fazer um curto aqui, mesmo estando em outra escala. Então, por favor, tire daqui e coloque aqui, ó. Preste bem atenção nisso para você não estragar o seu multímetro, para você não estragar a sua fonte e correr o risco aí. Você pode, depende, se você ligar isso aqui em uma bateria automotiva, você vai dissolver esses fios aqui, ó. Eles não vão suportar a corrente, vai queimar o fusível aqui do multímetro. Então, são coisas que não devem ser feitas, coisas que devem ser evitadas, meus amigos. Por favor, não façam esse tipo de coisa. Para medir tensões, você vai colocar aqui, ó, para corrente contínua, tensão contínua,
você vai colocar aqui na escala de tensão de corrente contínua. Para medir tensão alternada, você vai colocar aqui na escala de tensão alternada. Para medir amperagem, você vai colocar aqui na escala de amperagem. Não coloque nas escalas muito pequenas, coloque nas escalas maiores. Depois, se você vê que a corrente foi muito pequena, que ficou só zero aqui, você vai descendo. Outro ponto importante, a escala de 10 amperes, nesse multímetro, só funciona com o terminal nessa posição, meus amigos, ó. Nessa posição, você lendo aqui, você vê. Então, meus amigos, espero que todos tenham gostado de mais esse vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que todos tenham acesso a essas informações. Se inscrevam em nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau!